estou muito feliz porque o primeiro varal de psicologia da Associação Procura está sendo algo maravilhoso, porque nós recebemos muitas poesias emocionantes e estamos felizes mesmo por isso, né? Porque é uma forma de expor o sentimento. E agradeço e tenho um carinho muito grande por quem escreveu. Espero que o ano que vem, no nosso segundo varal de poesias, muito mais pessoas escrevam os seus pensamentos, os seus sentimentos, para participarem da Associação Procura nesse evento que é tão bom, tão família e que nos faz bem. Um forte abraço a todos. Então, esse aqui é o Onyx, é o equipamento de máquina de tosse, é uma máquina de tosse nacional, a primeira máquina nacional, né, produzida no Brasil, com assistência técnica no Brasil. É uma máquina muito legal, porque ela tem 3 configurações, o grande diferencial dela é ter 3 configurações, que a gente pode deixar configurado de 3 modos para cada estratégia. Então, o fisioterapeuta pode chegar, deixar na configuração 1, 2 ou 3. Então, ela pode colocar na configuração 1, por exemplo, um modo manual, onde o próprio fisioterapeuta utilize para fazer, por exemplo, um incremento de capacidade pulmonar e depois tossir. Pode deixar no modo 2, que é para a família, que é só no modo automático. E pode deixar no modo 3, numa situação de mais secreção ou de qualquer outra estratégia. Então, a máquina de tosse, ela funciona da seguinte forma. Para fazê-lo destravar, a gente segura aqui durante 5 segundos. Então, a gente segura, ele vai acender uma luzinha e vai entrar na tela de configurar. Quando eu vou configurar, eu posso escolher qual das terapias que eu vou utilizar. A terapia 1, 2 ou 3. Se eu escolher número 1, eu posso escolher se eu quero deixar no manual ou no automático. Se eu deixar no manual, ele vai me dar apenas pressão inspiratória, pressão expiratória e a modalidade de fluxo, que é a maneira que ele vai entrar o ar no pulmão. Se eu colocar no automático, ele vai me pedir mais coisas, que ele vai pedir. Além da pressão inspiratória e da pressão expiratória, ele vai me pedir quanto tempo que vai ficar entrando o ar e quanto tempo que o ar vai ser sugado. E quanto tempo que vai dar uma pausa entre uma estratégia e outra. E também quantos ciclos ele vai fazer. Então a gente vem, salva o programa e aí pode iniciar a terapia. Então eu vou iniciar a terapia com ele, que é uma terapia de técnica manual. Vou chegar mais perto. Olha aqui, aí eu venho aqui, inicio a terapia. Vamos segurar bem forte a máscara. Isso, ó. Iniciar, ó. Tosse. De novo, puxa. Ah, deu uma pausa. Tossa. Saiu secreção aí? Matando, você viu? Olha lá. Viu? Saiu? Agora olha só, eu vou fazer uma estratégia para manter a capacidade pulmonar dele, para gerar um volume pulmonar dele. Então a gente vai, coloca a máscara e eu vou fazer só o exercício respiratório, ó.
iniciar. Opa! Ó. Solta. Aí. De novo, ó. Aí. De novo. Opa! Ó. Tanto que saiu, viu? Ótimo. Então, a máquina de tosse é para isso mesmo, é para tirar a secreção. Como ele tem uma alteração bulbar, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de usar, porque a pressão para sugar não pode ser muito forte. Porque se a gente põe uma pressão para sugar muito forte, ela veda, ela faz um vedamento glótico e não deixa a secreção sair. Então a gente tem que priorizar que a tosse seja mais rápida a expiração, para que ele não feche tanto na hora de sair. E junto com isso vai uma pressão inspiratória bem equalizada para poder abrir o pulmão todinho. Você sentiu como abriu o pulmão? Olha, ó, olha que beleza. É um exercício que pode ser feito durante o dia e que ajuda mesmo a tirar, a abrir o pulmão, principalmente as atelectasias que vão surgindo na base, né? E aí vai fazendo o exercício respiratório. Então, ele é muito bom para tossir e para manter o pulmão aberto. Sentiu que saiu a secreção? Tudo! Saiu tudo! Meu nome é Fernanda, sou especialista clínica da ResMed. Estou apresentando aqui para vocês. Esse é o nosso ventilador Stellar. Ele é um equipamento de ventilação, ou seja, ele é capaz de oferecer tanto ventilação não invasiva quanto invasiva. Ele tem todos os modos pressóricos, tem alarmes, tem bateria interna de 2 horas, está indicado para suporte ventilatório. E ele tem alguns acessórios que trazem alguns diferenciais. Então, além dele ser leve, portátil e ter a bateria de 2 horas para a segurança do paciente, você pode ainda acoplar a bateria externa, que vai dar aí uma autonomia adicional de mais em torno de 6 horas, podendo acoplar até 2 em série. Você tem a possibilidade de associar um oxímetro, que vai dar na tela o pulso e a saturação do seu paciente. E junto com isso, tem a possibilidade de utilizar um modem que vai fazer a transmissão dos dados de ventilação e de oximetria para uma nuvem de dados, permitindo que o clínico faça o acompanhamento da ventilação do paciente à distância. A diferença entre eles é que no Astral 100 você pode adaptar 2 tipos de circuito, enquanto no Astral 150 você pode adaptar 3 tipos de circuito. Ele tem uma função de reconhecimento de circuito que permite que você selecione o tipo de circuito que vai ser melhor utilizado para o paciente. Ele já é um equipamento de suporte à vida, então ele está indicado para os pacientes com dependência de ventilação mecânica. Vai ter os modos ventilatórios pressóricos, os modos volumétricos. Ele tem um modo que habilita o uso de peça bucal, que pode ser bastante interessante para os pacientes neuromusculares. E como diferenciais, além da questão da versatilidade do tipo de circuito, ele tem também uma tela touchscreen, que vai permitir aí um uso fácil, né? Um peso bem diminuído, aí, em torno de 3,2 kg, com 8 horas de autonomia de bateria. Então, além das 8 horas de bateria interna, você também pode associar baterias externas que vão trazer
mais 8 horas de autonomia, sendo que você pode ligar até 2 baterias em série. Ele também tem como diferencial a possibilidade de acoplar um modem, que vai fazer a transmissão dos dados para a mesma nuvem de dados, por onde o clínico pode fazer esse acompanhamento da terapia do paciente. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer empilhamento de ar, que é onde a gente vai mandar o ar e ela vai fazer o fechamento glótico, que é o air stacking. A gente vai trabalhar a musculatura responsável pela fala, pela tosse, pela deglutição, além de melhorar a expansibilidade pulmonar, elasticidade da caixa torácica, prevenir micro e ou atelectasia. Olha quanta coisa em um único exercício. Vamos lá. Puxa o ar e segura. Puxa o ar e segura. Puxa o ar e segura, 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 segura. Solta o ar. Tudo bem? Se alguém olhou, estava 98, caiu para 90. Vamos de novo. Puxa o ar e segura. Puxa o ar e segura. Puxa o ar e segura, segura, segura. Solta o ar. Da terceira insuflação, o ambu está começando a ficar rígido. Ele começou a ficar rígido, seja na terceira, ou na quarta, ou na quinta, eu interrompo o exercício porque os pulmões já encheram de ar. Ah, eu estou fazendo 10 vezes e não fica rígido. Vocês acham que esse pulmão cabe 10 insuflações? Se eu estiver fazendo 10 vezes e o pulmão não ficar rígido, é porque eu estou mandando ar e ela está fazendo... E nesse caso, o que eu tenho que fazer? Fechar a válvula. Esse é o paciente que não tem fechamento glótico e eu preciso fechar a válvula para o ar não vazar. E aí eu não vou fazer o empilhamento de ar, o air stacking, eu vou fazer a capacidade de insuflação pulmonar máxima passiva. 2 exercícios diferentes para populações diferentes, não pode esquecer disso, tá bom? Faz de conta que você não consegue segurar o ar, tá? Vamos treinar, ó. Respira, 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 solta. É mais ou menos isso, eu tenho que ser mais rápida. Eu não posso fazer o mesmo ritmo do air stacking, são ritmos diferentes, tá bom? Isso fica, todo mundo entende? E agora, se tiver secreção, se tiver engasgada com saliva, com uma quantidade pequena de alimento pastoso, eu vou fazer a tosse. Puxa o ar e segura, puxa o ar e segura, puxa o ar e segura, tosse. Tosse com prensa torácica. Se for uma pessoa idosa ou alguém com osteoporose, eu preciso fazer a prensa abdominal. Porque se eu fizer a prensa torácica, eu posso fazer uma fratura de costela, né? Então, para quem é idoso ou tem histórico de osteoporose, prensa abdominal. Contraindicação do ambu, hemorragia alta, se a pessoa estiver sangrando com alguma hemorragia digestiva, não pode fazer ambu. Se tiver bradicárdica de forma importante, não deve fazer ambu. E se você acabou de fazer uma refeição grande, acabou de almoçar, não pode fazer ambu. Tem que respeitar esse período pós-prandial, pelo menos
45 minutos pós uma refeição grande. Se for um café, um lanche pequeno, não tem problema. Última minha, depois você vem. Vamos lá. Relaxa o ombro, puxa o ar e segura. Puxa o ar e segura. Puxa o ar e segura, 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 solta. Ó, foi para 89 agora. Então é isso, mas está tudo normal. Isso é normal, ela tem uma frequência cardíaca normal, ela cai, depois ela retorna, tá? Segurar o ambu pelo meio, com a mão cheia. Eu vejo algumas pessoas fazem assim, ó. Não é isso, o ambu é... E não precisa ser essa coisa translocada. Se ela estiver empilhando ar, é um ritmo de puxa e segura, puxa e segura, puxa e segura, um ritmo normal, tá bom? Bom, meu nome é Mari Fernandes, trabalho na Vitaler, Very Liquid, no segmento de atendimento domiciliar. Bom, a gente trouxe vários aparelhos respiratórios, então desde BiPAPs, que seriam para pacientes, né, que usam máscara, então tem o BiPAP A30, o BiPAP Symphony AVAPS, aí tem os ventiladores, que aí sim é para um paciente mais dependente, aí tem o Trilogy, o Monal e todas as interfaces e máscaras para fazer esse tipo de adaptação. Então ele funciona basicamente com pressão positiva e pressão negativa e tempos. Então é um equipamento bem simples, então os ajustes dele são de pressões e de tempos. Ele é bacana porque a gente consegue ter 3 prescrições, né? Então, por exemplo, eu consigo colocar uma prescrição para um paciente para a gente ajudar ele a tossir e remover secreções. Eu consigo colocar uma segunda prescrição, por exemplo, com uma pressão maior, para quando esse paciente está com um quadro uma secreção mais espessa, por exemplo. Eu consigo colocar uma prescrição para um exercício de pressão positiva, expansão com pressão positiva intermitente. Então isso é uma outra informação legal. A máquina da tosse, ela não é de uso exclusivo para tossir. Então a gente pode otimizar a máquina e oferecer para o paciente exercícios. A gente consegue fazer o empilhamento de ar, o mesmo que é feito com o ambu, a gente consegue fazer com o coffee e a gente consegue fazer os exercícios de expansão. Então, muitas vezes ele é indicado para tosse, mas a gente tem outros recursos aí para estar otimizando a máquina. Então aqui o que eu vou ter? O azul é a pressão positiva, então quando a gente tem um fluxo ins, para a gente insuflar o pulmão do paciente. Aqui do lado laranja é a pressão negativa, quando a gente exsufla, né, que eles falam, quando a gente retira o ar. E o verde aqui é a pausa, né? Então os 3 tempos, eles fazem um ciclo de tosse. Pressão positiva, pressão negativa e a pausa. Em relação às pressões, os estudos dizem que pressões inferiores a 40 centímetros de água não são capazes de remover secreções. Então a gente sempre usa de 40 para mais, né? Quem não trabalha com doente neuromuscular às vezes fica assustado, porque às vezes a gente usa 45, 50, 60 de pressão. Né? A gente não vai, a gente não tem, a não ser que o paciente tenha, enfim, alguma comorbidade respiratória associada à esclerose lateral, é um DPOC, aí é diferente, aí você precisa pesar os 2 problemas. Mas o paciente puramente neuromuscular, você não vai ter grandes problemas trabalhar com pressões acima de 40, tá? Pressões inferiores a 40 não vão remover secreções, então não tem eficácia o equipamento. E os ajustes também, né? Como a gente quer reproduzir a tosse, a gente precisa de tempo inspiratório maior do que tempo expiratório. E isso muita gente também acaba fazendo o contrário, acha que precisa de um tempo expiratório para puxar a secreção, aspirar a secreção. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente encher, fazer um volume alto e depois explodir curto. E aí essa secreção ir subindo até chegar à cavidade oral. Paciente expectoral, você aspirar a cavidade oral. Né? O mecanismo do Coffee Assist, ele vai carreando secreções de árvore brônquica distal, então ele vem fazendo isso.
sobe, sobe, sobe até chegar via aérea mais superior e o paciente conseguir cuspir ou a gente aspirar o paciente.